E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Animados? Turma, eu tô passando aqui só para lembrar vocês que este vídeo que vocês vão assistir agora, ele contém a resolução do exercício 3 daquela série de exercícios que nós estamos fazendo de mecânica. É um exercício sobre gráfico. Espero que você tenha assistido os outros dois anteriores. O 1, que é o introdução, que é o primeiro que trabalha com vetor, o segundo, que também é um gráfico um pouco diferente desse, e esse terceiro. Combinado? Até depois, pessoal. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estamos aqui juntos novamente para continuarmos a resolução de exercícios de mecânica. E vamos dar continuidade, a gente parou daqui a pouco no exercício número 2, agora nós vamos para o exercício número 3 de mecânica. Vamos dar uma olhada no texto dele? Acompanhem aí na tela. Dado o gráfico abaixo de x em função de t. Vejam, o exercício 3, então, ele começa já informando que o x é uma função de t. Para que nós possamos começar a interpretar o exercício, a gente tem que entender alguns detalhes na física. Quando nós usamos o eixo OX na física, o ponto X, ele representa para nós o espaço, a posição do objeto. Ok? Tanto faz eu falar posição quanto espaço dele. E ele pode ser usado como letra X ou a letra S. As duas são válidas para representar a posição ou espaço. A letra T, ela representa para nós os instantes. Esses instantes, a gente chama eles genericamente de tempo. Só que para nós, não esqueçam, o tempo ele é representado por ΔT. Então, quando eu uso ΔT, eu estou falando de tempo. Quando eu uso somente o t, eu estou falando dos instantes, do instante em que o móvel está se deslocando. Portanto, aqui, como é a leitura correta desse começo do exercício? Ele está te dando a posição em função dos tempos ou dos instantes. Logo, ele está falando da função horária. Por que horária? Porque está em função do tempo, horas, sacaram? Ele poderia falar assim, olha, a função, o espaço em função dos instantes. Podia, mas o mais comum é aparecer função horária. Função horária é toda aquela que depende do tempo, que é a variável independente é o tempo, é o instante. E a variável dependente, que é a variável x do nosso caso aqui, é aquela que irá determinar como que é o nome da nossa função. Então ela é a função horária dos espaços. Essa função horária dos espaços, ela pode ser representada de duas formas. Ela pode ser S0 V vezes T, a nossa sorvete, quando eu estou falando do movimento retilíneo uniforme. Ou ela pode ser S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, quando eu estou falando do movimento retilíneo uniformemente variado. Percebem a diferença? Eu preciso, quando o texto me informa apenas isso aqui, ó, vamos olhar aí de novo o texto de vocês. Ele diz assim, dado o gráfico abaixo de espaço em função do tempo. Até aí, nessa frase, eu não sei dizer se eu vou usar sorvete ou sorvetão. Se eu usar sorvete, não esqueçam que o tempo horária, porque ela está em função da letra T, e espaços, porque ela está em função da letra S ou da letra X. Se por um acaso eu informar a você isso, eu preciso determinar assim. Ela é do primeiro ou do segundo grau, lembram lá da matemática? A variável independente aqui
é do primeiro grau, o t. Se é do primeiro grau, o gráfico tem que ser uma reta. Ok, pessoal? Vamos tentar de novo. Toda vez que eu tenho uma função do primeiro grau, eu tenho uma reta. E aqui, como eu estou falando de função horária dos espaços, toda vez que eu tenho S em função de t no MRU, eu tenho uma reta. Se olhar essa de baixo, o expoente, o maior expoente da variável independente é 2. Se é 2, ela é uma equação do segundo grau, ou se você preferir, o mais correto, função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, ela será uma parábola, ok? E olhando com bastante atenção aí, nós temos agora a continuidade do exercício. Então, vejam, todo exercício de vestibular, todo item que é cobrado de vocês numa prova de vestibular ou de Enem, ele vai lhe dar uma informação de forma que você tenha que se lembrar, recordar da matéria. No caso específico que nós temos aí, ele está falando de uma função horária dos espaços e ele vem com o gráfico. O gráfico que você tem ali, portanto, é um gráfico dos espaços em função do tempo. Ele começa aqui, ó, o ponto inicial dele é 75. É onde o gráfico começa no instante zero, ok? Ah, sim, mas ele não tem como ir para trás? Não. Em física, nós não trabalhamos com tempos negativos. São apenas tempos ou instantes positivos. Então não tem como esse gráfico começar lá atrás. Ele vai iniciar aqui no 75. Esse 75, então, passa a ser para mim a posição inicial aqui, ó, esse carinha aqui. Então ele já está informando que a posição inicial é 75. Ele vai passar aqui num ponto que vai ser chamado de ponto número 10. E aqui ele vai estar no 20. Quando ele passar pelo ponto 10, aqui no instante 10 segundos, ele vai estar marcando a posição menos 25 metros. É só olhar aí no gráfico, vocês podem acompanhar com tranquilidade. Agora eu vou montar o gráfico que você está vendo dentro do olhar da física. Como que eu vou fazer isso? O gráfico começa aqui no 75. Ele vai decrescer até chegar nesse ponto aqui. Ah, Síntese, como assim decrescer? Você tem que olhar o eixo dos espaços. E se você olhar com atenção essa linha vermelha que eu fiz aqui, essa linha, ela está no sentido decrescente dos espaços. E toda vez que ela está decrescente nos espaços, ela está indo em sentido decrescente das posições. E isso significa que a velocidade dela é menor do que zero. Ela tem uma velocidade negativa. Estão entendendo até aqui, pessoal? Tranquilo? Ainda no gráfico de vocês, marca que esse ponto que ele corta o eixo dos tempos, ele está passando ali no instante 5 segundos. O que é isso? É quando ele passa pela origem. Lembrem-se que quando a posição é zero, ele está passando pela origem. Logo, esse carrinho, esse objeto móvel, ele começa na posição 75, vai caindo, a posição dele vai caindo, vai decrescendo, até chegar na posição zero. A posição zero é a origem. Logo, nesse instante aqui, ele passa pela origem. É isso que significa. Mas o que ocorre depois que ele chega no instante 10 segundos na posição 25 metros? No momento em que ele faz isso, observem o gráfico aqui, ele toma um novo sentido de movimento, ele muda o sentido de movimento dele e ele começa a crescer
na relação dos espaços. Então, a partir desse ponto, ele tem um crescimento. Logo, esse momento em que ele passa aqui na posição 10 segundos, ele está passando novamente pela origem. Passa pela origem. Cada vez que esse nosso amiguinho corta o eixo dos tempos, ele está efetivamente passando pela origem. Ora, olhando o teu gráfico, então, você já tem 3 informações extremamente importantes. Logo no começo. Primeira informação, qual é a posição inicial do móvel? Posição 75 metros. E quais instantes ele passa pela origem? Ele passa 2 vezes pela origem. Uma na ida e outra na volta. Uma no instante 5, outra no instante 10. Em que momento ele muda o sentido de movimento? Ele muda isso no instante 10 segundos. Importantíssimo. Aquilo que você, aí lá na matemática, chama de vértice, esse ponto aqui, que é onde ele muda o sentido do movimento, a velocidade dele passa a ser igual a 0. Olhem quantas informações esse gráfico já está me dando, tá? O que é esse ponto aqui? A velocidade 0 é quando ele muda o sentido do movimento. Ah, como assim ele muda o sentido do movimento? Simples. Ele estava decrescente nas posições, chega no 25 e ele fica crescente. Ah, sim, então o movimento dele foi uma parábola. Não. O gráfico dele é uma parábola. Não confunda alhos com bugalhos, conhaque de alcatrão com catraca de canhão e bife à milanesa com bife ali na mesa. Tá? Este gráfico aqui não representa a trajetória, ele é a interpretação matemática do movimento. Ah, mas como seria isso? O movimento está nesse eixo tempo, no eixo espaço. Então olha só, quando passa o tempo está passando, os espaços fazem isso, ó, ele está numa linha reta, chega aqui, continua até aqui, e quando ele vai para lá, volta. Então, onde está o movimento dele? O movimento dele está aqui, ó, pessoal. É um movimento retilíneo. Por isso que ele é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. A trajetória não é parabólica. Percebem isso? Continuando, então. Olha o tanto de informações que eu consegui só de bater o olho, mas tem mais ainda. Quando ele muda de sentido de movimento, o que acontece? Ele estava decrescente, então a velocidade dele é negativa. Lembrem-se, quando você tem uma velocidade negativa, você está retrógrado. E o que acontece se você mudar o sentido? Quem determina o sentido do movimento é a velocidade. Portanto, depois do vértice, depois que a velocidade dele ficou 0, ele começa a ficar no sentido crescente da trajetória, então a velocidade dele fica positiva e o movimento inverteu o sentido. De retrógrado, ele passou para progressivo. Ok até aqui? Agora, como é um exercício que você tem que lembrar o tempo todo da matemática, você vai ter que lembrar também da função do segundo grau. O que nós lembramos da função do segundo grau? Quando a gente tem uma parábola de boca para cima, que está sorridente, né? Você está feliz. Se você está feliz, A é positivo. Quando você tem uma parábola de boca para baixo, assim, você está triste. Se você está triste, o A é negativo. Portanto, sempre que eu for olhar um gráfico de parábola, eu tenho que lembrar lá da matemática desse detalhezinho. E o nosso gráfico aqui, ó, como a boquinha dele está para cima, a aceleração dele aqui é uma aceleração o tempo todo positiva. Ah, sim, então ele é acelerado. Não! Lembra dos exercícios anteriores que nós resolvemos? Ele é acelerado ou retardado dependendo
do jogo de sinal entre o sinal do A e o sinal do V. Percebem? Tranquilo? Gente, isso daqui é a interpretação do gráfico. Tá? Acabei a interpretação do texto. O texto tinha 3 linhas e um gráfico. 3 linhas e um gráfico exigiu que eu lembrasse tudo isso daqui. Vamos para a resolução dele agora então? A resolução dele nós vamos fazer nesse cantinho aqui, ó. Esta é a resolução. Qual é a resolução da afirmativa 01? Leia lá para mim. Na afirmativa 01, ele fala assim, ó, de 0 segundo até 10 segundos, ele é retardado. É a primeira afirmativa que ele faz aí para vocês. Lembrem-se, se ele está afirmando que é retardado, significa que o A de aceleração e o V de velocidade, eles possuem sinais diferentes. Então você terá que olhar tudo isso que eu mostrei para você. De 0 a 10 segundos, olhe no gráfico, localize no gráfico. De 0 até 10. É esse trecho que eu fiz com cor vermelho. Na cor vermelho, o que eu tenho? Eu tenho, vou chamar aqui para ficar bem fácil, ó, no pedaço 1 do gráfico. Nesse pedaço 1, a aceleração dele é positiva e a velocidade dele é negativa. Então ele é retardado, correto. A primeira afirmação da questão da afirmativa 01 é verdadeira, só que o cara faz 2 afirmações. Né? Ele continua ali e ele fala assim, olha, além de ser retardado, ele é retrógrado. Vamos ver? Retrógrado. O que é retrógrado mesmo? Para ser retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. Olhe no trecho que ele está falando de 0 até 10. É verdade que a velocidade de 0 até 10 está no sentido decrescente da trajetória e ela é negativa? Vamos lá. E ela é negativa? Sim. Sim. Olha lá, é só ver. Velocidade é negativa. Portanto, o texto que fala aí, olha, de 0 até 10, ele é retardado e ele é retrógrado. A afirmativa 01 é uma afirmativa verdadeira. Fácil? Ajudou a interpretar melhor? Estão percebendo tudo o que você precisa saber para poder montar a solução de um exercício desse nível? Tranquilo? Baba, né, pessoal? Exercício gráfico é sempre tranquilo para resolver. Basta você entender o que ele está pedindo e conhecer o gráfico. É só saber a matéria, bem simples, tá bom? É isso aí, daqui a pouco a gente volta com o item 02. E aí, pessoal, voltamos com o exercício 3, item 02. No item 3, do exercício 3, item 02, a gente vai continuar analisando esse gráfico, então por isso que eu nem apaguei aqui, tá, pessoal? Todo o item 3, todo o exercício 3, está baseado no gráfico e na análise que nós fizemos. Por isso, o tempo todo você tem que ficar buscando a informação aqui, combinado? Vamos lá para o item 2 do exercício 3. Acompanhe a leitura ali embaixo. Ele diz assim, ó, entre os instantes 10 e 20 segundos, o movimento é acelerado e progressivo. Ora, para poder responder isso, então, de novo, ele está fazendo 2 afirmações. A primeira afirmação que ele fala, ele diz assim, olha, o cara é acelerado. Lembrem-se, para ser acelerado, o que tem que acontecer? A velocidade e a aceleração necessariamente precisam ter sinais iguais. Se não for isso, está errado. Tudo bem? Agora, onde está a questão que ele está pedindo? Ele está pedindo entre os instantes 10 segundos e 20 segundos.
Olhe no gráfico. De 10 segundos. Opa, aqui é 15, né? Aqui é o instante 15 segundos que ele passa pela origem de novo. Vocês também não me avisam, né? Continuando lá. De 10 a 20 segundos, ele está nesse trecho crescente da trajetória aqui. É o trecho verde, que eu vou chamar de trecho 2 do movimento dele. Lembrem-se, o movimento é retilíneo. Parabólico é apenas o gráfico que representa o movimento, tá? É outra coisa, é uma análise e não a trajetória. A trajetória dele não é parabólica. A trajetória dele é simplesmente uma trajetória retilínea, por isso que ele é um MRUV. Continuando lá. Nesse trecho de 10 a 20 segundos, a velocidade dele é positiva. E, como a boca dele é para cima, a aceleração dele é positiva o tempo todo. Se esse sinal é igual a esse sinal, então obrigatoriamente ele é acelerado. Essa primeira afirmativa está correta. Entendido isso, pessoal? O item 02 tem duas... Ah, então o item 2 é verdadeiro. Não, não apresse-se. E uma das afirmações do item 2 é verdadeira. Para o item ser verdadeiro, ele tem que ter todas as afirmações que ele fizer no texto verdadeiras. E ele tem uma segunda. Ele fala assim, olha, esse cara é acelerado e ele é progressivo. Lembrem-se, quando o cara é progressivo, a velocidade dele é positiva. Então é só você olhar ali naquele trecho de 0 a 10 segundos. Perdão, de 10 a 20 segundos. De 10 até 20, é verdade que ele está no sentido crescente da trajetória? É. Se é verdade que ele está no sentido crescente, a velocidade dele realmente é positiva, então a afirmativa 2 também é uma afirmativa verdadeira. Tá ficando fácil pra caramba, né? Perceberam como todo o trabalho teve na hora de interpretar esse bendito gráfico? Interpretou ele, o resto vai embora. É que nem empurrar bêbado em ladeira. Concordam? Já voltamos com vocês com o item 04. Voltamos com o item 04. Exercício 3. Vamos continuar, pessoal? Nosso gráfico continua aqui e agora a gente começa a acelerar o processo, né? O meu cérebro já se acostumou com a interpretação do problema, então agora é pauleado. Vamos lá para o item? Dado o gráfico abaixo, onde eu tenho x em função do tempo do movimento de um corpo, podemos afirmar que, afirmativa 04, no instante 10 segundos. Então aqui no 04, ele está falando assim, ó, no t igual a 10 segundos. Por quê? Porque a palavrinha instante significa o valor da letra t. Então, no instante 10 segundos, a velocidade dele é nula. O que é velocidade nula? Ela é igual a zero. Essa é a afirmação. Vamos para a análise dela? Fácil. Instante 10 segundos. O que acontece no instante 10 segundos? Ele muda de direção de movimento, é o vértice da parábola. E no vértice da parábola, ele muda de sentido. E para mudar o sentido, olha só, eu estou no sentido indo para lá. Quando eu estou nesse sentido aqui, para eu voltar, mudar de sentido, eu tenho que primeiro parar e depois eu volto. Se eu tenho que parar sempre onde eu mudo de sentido de movimento, a velocidade é nula. Portanto, essa afirmativa aqui, olha que bonitinho, verdadeira. Nossa, foi rápido demais essa, né? Daqui a pouco a gente volta com o exercício 08. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos continuar a resolução do exercício 3? Exercício 3, item 08. O que diz o item 08 para nós? Ele diz assim, ó, a aceleração do movimento é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado. Traduzindo, ele está afirmando que A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. É uma afirmação. E aí, verdadeiro ou falso?
Para resolver isso, não adianta somente aquelas informações que eu vi na interpretação inicial. Eu tenho que voltar para o gráfico e lembrar de algumas coisas do movimento retilíneo uniformemente variado e da matemática. Vamos junto comigo? Se eu refazer o gráfico aqui do lado, ó, então aqui eu tenho a função dos espaços em relação ao tempo, ao instante. Eu sei que tudo começa aqui nos 75 metros. Aqui é 0 e em determinado momento ele vai passar aqui no menos 25. Isso vai acontecer quando o instante for 10 segundos. Gente, eu vou dividir esse gráfico agora em alguns pedaços e eu quero que você acompanhe. Veja, para obter informações matemáticas de um gráfico, eu não preciso necessariamente analisar ele todo. Eu posso analisar os pontos que me interessam. Neste caso, eu vou analisar esta parte da curva aqui, ó, que eu vou chamar de parte A. Somente esse pedaço que está em linha cheia. Nesse pedaço, o que eu sei? Vamos lá junto comigo? Eu sei que a posição de partida dele, então posição inicial, x0, vale 75. E para chegar neste ponto aqui, se vocês olharem o gráfico que está aí na tela para vocês, este ponto é o instante 5 segundos. Ou seja, para sair do 75 e vir até a posição 0, ele demora 5 segundos. Logo, eu também tenho aqui a posição final dele nesse trecho A. Vejam, a vantagem de trabalhar em função do tempo é que eu posso separar em tempos, em instantes, em trechos, para melhor analisar o gráfico. Então eu vou trabalhar com esse pedaço aqui primeiro. E o que mais eu sei além desses dados aqui em números? Eu sei que ele sai da posição 75 quando o t vale 0. E sei que ele chega na posição 0 quando o t vale 5. Então esse evento aqui acontece com o t valendo 5 segundos. Ok? O que mais eu sei? Acabou a parte matemática? Não, eu tenho a função horária. Vocês lembram que nós sabemos que S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado, que é a nossa sorvetão? Então, substituindo na sorvetão, posição final e inicial. Posição inicial, posição final. Substitua lá. Vai ficar assim, ó. 0 igual a 75. Quem é a velocidade inicial? Deus sabe. No gráfico eu não tenho como saber. Eu preciso manter, então, o valor como incógnita. Aí você vai falar assim, não, síntese, mas a posição inicial é nula. Somente se o texto falar que ele partiu do repouso. Se o texto não falar que ele partiu do repouso, aqui você vai manter a incógnita, V0. Em que instante está acontecendo esse trecho do evento? No instante 5 segundos. Mas a aceleração é justamente o que eu quero, então também não tenho como sabê-la antes. Vezes, quem é o t ao quadrado? É 5 ao quadrado. Fácil até aqui, pessoal? Agora desenvolva matematicamente isso. Esse 75 vem cá para o primeiro membro, menos 75, igual a 5V0, mais 5 ao quadrado, 25, sobre 2A. Você percebe que dá para dividir tudo por 5 aqui, né? Para simplificar, para ficar um número menor. Então, dividindo tudo por 5, eu tenho menos 75 por 5 dá menos 15. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. A. Organiza isso para que todas as incógnitas fiquem no primeiro membro e o número sem incógnita no segundo membro. V0 mais 5 sobre 2A igual a menos 15. Observem que eu caí num ponto onde eu tenho duas incógnitas e uma equação. Gente, o professor de matemática já explicou isso para vocês. Para poder resolver uma equação, eu preciso de duas incógnitas e duas equações.
O sistema só é possível e determinado quando o número de incógnitas e o número de equações é o mesmo. Portanto, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu paro e chamo essa aqui de equação número 1. Acabou aqui. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Você terá que olhar o seu gráfico e buscar uma segunda equação para ele. Entenderam agora qual é a problemática do exercício? Ah, sim, onde que eu vou buscar a segunda equação? Aqui, ó. Ele sai do 75, passa pelo instante 5 e vem aqui na posição 25. Ou seja, eu vou analisar agora esse trecho vermelho que eu vou chamar de B. Observem que no B, a posição inicial é a posição 75. Então, quanto vale x0? Ele sai do 75. E o que acontece? Ele sai do 75, passa pelo 0 e vai parar aqui na posição 25. Então, x é igual a 25. Em qual instante isso acontece? Vamos lá comigo? Ele sai do instante 75, da posição 75 no instante 0 e chega na posição menos 25 no instante 10. De novo, a posição inicial 75 quando o t vale 0. Quando a posição chega no 25, o t vale 10. Então, esse cara aqui, o t é igual a 10 segundos. A equação, a equação é a mesma. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Mas por que a mesma equação antes? A mesma equação porque é parábola, é o mesmo movimento ainda. Eu só estou analisando trechos diferentes do mesmo movimento. Substituindo menos 25, que é a posição final, 75, que é a inicial, a velocidade inicial, lembrem-se, eu não sei, ele leva 10 segundos para sair do 75 e chegar no menos 25, mais A sobre 2, 10 segundos ao quadrado. Passe esse cidadão para o primeiro membro. Menos 25 menos 75 é igual a 10 vezes 0 mais 100 sobre 2A. Esses dois caras juntos, menos 100 igual a 10 vezes 0, simplifica aqui, mais 50A. Dá para dividir tudo isso por 10, simplificar. E ao simplificar por 10, nós teremos assim, menos 10 igual a V0 mais 5A. Vejam, esta daqui é uma equação onde eu tenho duas incógnitas e aqui eu tenho outras duas incógnitas, percebe? Se eu isolar o valor de V0 aqui, eu vou isolar V0. Passa para o outro lado, vai ficar menos 10 menos 5A é igual ao V0. Portanto, o V0, ele é menos 10 menos 5A. O que é isso aqui? É a equação número 2, que era a equação que eu precisava. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir a equação 2 na equação número 1. Vai ficar como? Quem que é a equação número 1? V0. Opa. Eu já sei o valor de V0. Eu sei o valor do V0. O V0 está aqui, Esse é o valor do V0. Portanto, onde tem V0 aqui, eu vou colocar esse número. Como não é um número único, é um número composto por dois elementos, eu coloco eles entre parênteses. Então vai ficar assim, No lugar do V0, vai aparecer para mim menos 10 menos 5A. Lá em cima, continua assim, mais 5 meios de A. Então, mais 5 meios de A. E tudo isso é igual a menos 15. E tudo isso igual a menos 15.
Faz o jogo de sinais tirando do parênteses aqui. Aqui na frente é mais, então teremos menos 10, menos 5A, mais 5 meios de A é igual a menos 15. Esse cidadão aqui passa para o segundo membro, e aqui eu faço essa continha. Como não tem nada aqui embaixo, tem o número 1, então tirando o mínimo vai ficar assim, ó. 2 divididos por 1 dá 2, vezes menos 5 dá menos 10A. 2 divididos por 2 dá 1, vezes mais 5 dá 5A. E do outro lado eu terei menos 15 mais 10. Tranquilo até aqui? Continuando, menos 10A com 5A, menos 5A sobre 2 é igual a menos 5. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Menos 5A igual a menos 10. Divide tudo, né? Multiplica tudo, perdão. Multiplica tudo aqui por menos 1. Nós teremos 5A igual a 10. Multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, A é igual a... Opa, tem um erro aqui. Coloquei o valor da conta já de cabeça. Tá 5, passa para o outro lado 5. 10 por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só que bacana, pessoal. A afirmativa, então, é uma afirmativa verdadeira. Tcharam! Era só isso que precisava fazer. Conseguiu entender agora? Afirmativa 08 verdadeira. Entendido como que você monta as equaçõezinhas para resolver? Ótimo. Daqui a pouco a gente volta com o próximo item, item 16. Até daqui a pouco, pessoal. E aí, pessoal, voltamos com o exercício 3, item 16 agora. Acompanhem aí na tela o item 16. Ele fala assim: no instante 0 segundo, o corpo se encontra na posição 75. E sua velocidade tem módulo igual a 10 metros por segundo. Vejamos. A questão 3, item 16, faz duas afirmativas de novo. Ele fala assim, ó, quando t vale 0, a posição é 75. Opa. A posição é 75. E, nesse mesmo instante, a velocidade inicial dele é de 10 metros por segundo. É isso que o texto está afirmando. O que eu sei? Eu sei que como esse cara começou o gráfico aqui, ó, x, t, 75, 0, e o gráfico começa aqui, é perfeitamente lógico entender que isso daqui é o instante 0 segundo. E se o instante é 0 segundo, realmente a posição dele é a posição inicial. E ela vale 75 metros. Está correto até aqui? Ah, então a afirmativa é verdadeira. Calma. Calma lá, ô apressadinho. Aqui você tem duas afirmações. A primeira é verdadeira, eu tenho que descobrir a segunda. A segunda quer saber qual é o valor da velocidade inicial. Ora, como que eu vou fazer isso? Sorvetão de novo. Mais uma vez, sorvetão. Substitua os dados que você tem para poder calcular isso. Ai, Síntese, mas como que eu vou fazer? Cara, considere esse trecho aqui, ó. Lembra daquilo que eu chamei de trecho A? Lembra que eu falei que no trecho A a posição inicial era 75, a posição final era 0, e ele fazia isso no intervalo de tempo de 5 segundos? Então, substitui ali. Você terá assim, ó, posição final, 0. Posição inicial, 75. Velocidade inicial, é o que eu quero saber. Instante 5 para a posição ser 0. Mas, meu Deus, a aceleração. Então, se você não fez o item 08, você não consegue fazer esse agora também. Porque a resposta do 08 deve ser utilizada aqui.
nós achamos a aceleração valendo 2, lembra? E aqui, ó, 5 ao quadrado. Continuando, 0 igual 75, mais 5 vezes 0, 2 sobre 2 corta, mais 25. 75 com 25, 100. Se está aqui somando, passa para o outro lado subtraindo, menos 100, igual a 5 vezes 0. Multiplicando, passa dividindo, então menos 100 divididos por 5 é a velocidade inicial. A velocidade inicial, menos com mais, menos 20 metros por segundo. Então essa afirmativa aqui era falsa. Mas eu já sabia disso que ela era falsa. Me pergunta como eu sabia. Olhe nos meus olhos. Como que eu sabia que aquilo ali era falso antes de fazer a conta? Lembra que isso aqui é sentido decrescente da trajetória? E toda vez que eu tenho sentido decrescente, a velocidade obrigatoriamente é negativa. Então a velocidade não poderia ser positiva aqui, ela tinha que ser negativa. Não precisava fazer a conta, era só analisar o gráfico. Mas fazendo a conta eu consegui provar. Entendido isso, pessoal? E aí? Estão conseguindo entender? Viram que esse exercício aqui agora ficou muito mais rápido que o outro? Sabia que você ia gostar disso. Beijo. Até daqui a pouco e a gente volta com o próximo item, item 32. E aí, pessoal, continuamos no exercício 3. Agora a afirmativa 32. Na afirmativa 32 ele fala assim, acompanha aí na tela para vocês. Nos instantes 5 segundos, então, quando t é igual a 5 segundos e quando t igual a 15 segundos, ele fala que o módulo, então vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, ele fala que o módulo da velocidade 1 é diferente do módulo da velocidade 2. Traduzindo, os valores são diferentes em sinais e em número, em valor absoluto. Ele está dizendo que os valores são diferentes. Gente, como que eu vou provar se os valores são diferentes ou não? Tem que fazer a conta. Vamos junto comigo então? Como que eu faço o cálculo aqui? Bom, vai ficar bem simples, mas eu tenho que lembrar do item anterior, tá bom? Lembram da vovó atômica? Então, olha só, quando T1 vale 5 segundos, eu quero saber qual é a velocidade 1. V igual a V0 mais A vezes T. Vovó atômica. Quanto vale a velocidade 1 quando o instante vale 5 segundos? E você lembra quanto deu a aceleração lá no item 08? Ótimo, 2. Vejam que se você não tivesse conseguido fazer o item, você não conseguia partir para frente nem para o 16 nem para o 32. E a velocidade inicial aqui, você lembra quanto deu? Menos 20, não foi? No exercício anterior, no item anterior? Continuando, a velocidade 1 então é menos 20 mais 10. Portanto, a velocidade 1 é de menos 10 metros por segundo. Mas o exercício quer que você verifique também qual é o valor da velocidade no ponto 2. Então, quando T2 vale 15 segundos, quanto valerá a velocidade 2? Taca a vovó atômica de novo. V0 mais AT. A velocidade 2, então, é a velocidade inicial que eu tenho lá do item 16. Observem que eu sempre tenho que ter tomado cuidado no item anterior e guardar o valor numérico. Mais a aceleração do item 082 vezes qual é o instante aqui? 15. Portanto, a velocidade 2 é menos 20 mais 30. Portanto, a velocidade 2 é igual a mais 10 metros por segundo. Vamos analisar isso em módulos agora, né? Como que é o módulo da V1 é diferente do módulo da V2?
Vejamos lá. Quem que é o V1? O V1 é menos 10 em módulo. O texto está falando que isso aqui é diferente da V2. A V2 é mais 10. Quanto é o módulo de menos 10? Isso. O módulo de menos 10 é 10. Quanto que é o módulo de mais 10? 10 de novo. Isso daqui é igual e não diferente. Portanto, essa afirmativa é falsa. Curtiram? Nós aplicamos já sorvetão, vovó atômica, análise de gráfico. Vejam como esse exercício exige todo o conhecimento de MRU que você teve e você aprendeu e você sabe. Era só colocar na prática. Entendido isso, meus amores? Fácil, né? Então, gente, daqui a pouco nós voltamos com o último item, o 64. E aí, pessoal, tranquilo? Voltamos com o exercício 3, último item. Uhul, estamos terminando. Item 64. Vamos lá? O exercício 3, item 64, fala o seguinte para vocês, acompanhem na tela. Ele fala assim, a equação horária do movimento é x igual a 75 mais 10t menos 2t ao quadrado. Verdadeiro ou falso isso? Vamos lá? O que você fez em todo o item? Você ficou procurando todas as informações, então vamos junto comigo. Quanto você descobriu que era a posição inicial? Ora, a posição inicial 75, confere. Quem que é esse cara aqui? É a velocidade inicial. Confere? Não. A velocidade inicial nós descobrimos que valia menos 20t. Quem que é esse cara aqui? É a aceleração. Quanto nós descobrimos que era a aceleração? A aceleração era mais 2 divididos por 2, t ao quadrado. Quem é a equação do movimento de verdade? 25 menos 20t mais t ao quadrado. Aqui eu já podia ter matado a charada em duas tacadas. Primeiro, boca para cima, a aceleração negativa é uma parábola de boca para baixo, lembram? Segundo, quando eu falo que a velocidade inicial é positiva, o movimento é crescente, não decrescente. Então, não tinha nem como começar essa análise sendo verdadeira. Mas daí era só eu substituir os dados que eu tenho ali e já montava a resolução. Mas vamos supor que você está numa prova de vestibular e não tinha acertado os itens anteriores. Era possível você dizer se essa afirmativa é verdadeira ou falsa só de olhar para o gráfico? Sim. Olhando para o gráfico eu já sabia que ele estava com a parábola invertida, então estava errada. Eu nem precisava continuar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais uma resolução de exercícios de mecânica. Beijo no coração de vocês. Até depois, galera.